Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Livro do Êxodo, capítulo 13, a partir do versículo 17. Amém? Diz assim: Deus guia o povo pelo caminho. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. O ser humano tem a tendência de querer fazer tudo mais fácil e mais rápido. Por isso existe frustração, ansiedade, depressão, insegurança. Esses são problemas que acompanham os passos da humanidade. As pessoas querem fazer tudo mais rápido. Comem nos chamados fast food, que significa comida rápida. E para chegar a algum destino, hoje em dia, se utilizam do GPS, que todos sabem, que é aquele aparelhinho que funciona a partir de um dispositivo via satélite, e que ele envia as informações sobre a posição, em qualquer horário e em qualquer situação climática. As pessoas, diante do GPS, ela garante não só a sua localização, mas também a velocidade. Elas mostram ele mostra se tem algum amigo listado nas suas redes sociais, ali nas mediações onde a pessoa estiver. Ele mostra os radares, ele mostra o controle de velocidade, enfim. É como se a pessoa conseguisse garantir o controle de todas as coisas ali. Ela consegue visualizar muitas coisas e controlar tudo que está ali ao seu redor. Quem de nós já não se utilizou de um GPS para chegar a algum destino? E muitos, na maioria das vezes, usam pelo benefício de ser conduzido a um trajeto mais fácil, mais curto, um atalho, quem sabe. Mas a gente bem sabe que o atalho, o caminho mais curto, nem sempre é a melhor opção. Porque os obstáculos que não são previstos podem acontecer. E isso não está lá no controle do GPS. E na nossa vida espiritual não é diferente, irmãos. Nem sempre o caminho mais curto é o melhor. Nem sempre as coisas acontecerem da maneira mais rápida é o melhor. Deus conhece, irmãos, e sabe das armadilhas que podem fazer com que eu e você venhamos a desistir, venhamos a desanimar, voltar atrás e até espiritualmente falando, nos destruir. Deus conhece todos os caminhos. Ele sabe por onde eu e você podemos passar. E por Ele ser um Deus muito amoroso e muito zeloso, a gente consegue compreender a escolha que Deus fez aqui na hora de levar aquele povo à terra prometida, irmãos. Mas nós,
eu e você, irmãos, individualmente pensando, quando Deus, Ele não nos dirige pelo caminho que nós julgamos mais fácil, como é que nós reagimos? Quando achamos que a nossa avaliação ela é mais acertada, mais óbvia, mais rápida do que a de Deus, e Deus vai lá e nos coloca num outro caminho, qual é a reação do nosso coração, irmãos? Será que a gente descansa em Deus porque a gente confia nele? Ou será que a gente fica desanimado, fica ansioso? Quando o Senhor tirou aquele povo do Egito, a gente leu aí no versículo 17, diz que Ele não os levou pelo caminho que estava mais perto, irmãos, por causa dos filisteus que ali estavam. Qual era a dificuldade, irmãos? A dificuldade é que se eles tivessem que passar ali, diante dos filisteus, haveria com certeza uma necessidade de guerra. E andar um pouco mais era a solução mais acertada para aquele povo. Porque quando a gente lê aqui a história daquele povo, desde que eles estavam lá, cativos, escravos de Faraó, eles eram acostumados àquela vida servil. Eles reclamavam por qualquer coisa. A qualquer momento eles questionavam Moisés, por que Deus nos tirou de lá para quê? Nos trouxe até aqui? Como se toda aquela servidão, aquela escravidão ao qual eles estavam, como se aquilo fosse melhor do que se esforçar para chegar em algo, com um esforço, sabendo que Deus estaria ali garantindo. E isso, irmãos, a gente pensa que o processo de resgate é fácil, mas não é, não. Porque não era só trazê-los para uma terra. Deus tinha que resgatar o coração daquele povo, que era duro. E esse processo é o que é o mais difícil, irmãos. Porque o nosso eu, ele fala muito alto. E a gente passa a não ouvir a voz de Deus. A gente só consegue ouvir a voz de Deus quando nós já estamos libertos do nosso eu. Por isso, se você tiver alguém a quem você está orando, se tiver um ente querido, um filho, um amigo, seja o que for, irmãos, o que a gente não pode é desanimar. Porque a gente sabe que essas pessoas estão presas a algo que o Senhor já nos libertou, então não julgue. E aí a gente começa a pensar que aquele povo, eles estavam indo para a terra de Canaã. Mas antes, irmãos, de lá eles estarem, eles tinham que primeiro confiar em Deus. Que era uma coisa que eles não faziam, que eles não sabiam. Eles tinham que aprender, irmãos. Deus nos coloca em situações para nos ensinar. Porque é assim que tem que ser, irmãos. Antes de Deus nos colocar num lugar de descanso, antes de Deus nos entregar, nos colocar no lugar da bênção, é preciso aprender a confiar em Deus. E para morar no céu, irmãos, isso é fundamental. Não tem como chegar no céu sem confiar em Deus. Você não vai dar conta por suas forças se não acreditar em Deus. É simples, irmãos. Nós temos que confiar e aprender a depender de Deus. E no meu julgamento, o depender é mais difícil do que confiar. Porque quando você depende de Deus, Ele tira todos os seus recursos. E aí é a mão dele e tão somente a mão dele. Não que não seja em todo o tempo. Mas se a gente tem uma porta de emprego, algo que nos sustente, a gente ainda acha que está lá. Agora, quando Deus tira todos os recursos, a gente começa a depender do Senhor para isso. Você sabe que não é o seu emprego, o seu salário que está garantido lá no final do mês, mas é a provisão do Deus a quem você serve que vai te levar e vai garantir a chegar lá. João 3,27 diz assim: João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma
se não lhe for dada do céu. Não tem como receber, irmão, se não for de Deus. E só Deus, irmãos, sabe o que existe no caminho. Som. Deus conhece, irmãos, aonde nós vamos passar. E Ele muda o trajeto da minha e da sua vida porque Ele conhece o nosso coração. Que nós bem sabemos que é enganoso. E aí a gente até pode pensar, irmãos, que diante do nosso coração convertido, a gente não tem nenhuma semelhança com esse povo murmurador. Mas temos sim, irmãos. Primeiro, porque nós também estamos caminhando para Canaã celestial. E tem muitas pessoas, irmãos, dentro das igrejas que ainda se distraem e se afastam e murmuram, porque pensam com a razão humana. Quando a gente começa a pensar pela lógica humana, irmãos, as coisas passam a dar completamente errado. Porque a gente começa a olhar pela nossa ótica e começa a fazer pelo que a gente acha. E quando a gente verdadeiramente, a gente entrega ao Senhor, Ele faz, irmãos. E nós também estamos caminhando rumo a uma terra prometida. Nós temos que aprender a confiar na direção de Deus para as nossas vidas e saber que Ele conhece cada detalhe, irmãos. Não pensa que Ele não vê o que você passa na sua casa ou o que você passa no seu trabalho. Deus sabe de todas as coisas. Como a diaconisa já ministrou aqui no louvor, até a dificuldade, irmãos, é permitida pelo Senhor para nos ensinar. E se a gente não aprender, irmãos, e ter o coração nisso, a gente não vai chegar lá, irmãos. Que a gente não está aqui para conquistar bens, a gente está aqui para nos aperfeiçoarmos, para nos tornarmos santos. Porque Ele diz, sede santo como eu sou santo. E nós temos que ser santos em toda a maneira de viver, irmãos. A palavra do Senhor diz em Isaías 26, 3 e 4, diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque Ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que os meus pés não vacilem. Salmos 17, 5. Se Ele não dirigir, irmãos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Deus tem promessa, irmãos, para todo aquele que nele confia, e Ele vai cumprir. Ele vai, porque Ele é fiel, irmãos. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Quando a gente aceita, irmãos, andar na direção de Deus, tenha certeza que Ele nos dá proteção e provisão. Não é a nossa força. Esquece a preocupação, irmãos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega para Ele, confia nele. Se nós servimos a Ele, por que a gente ainda se preocupa tanto com as coisas? Por que na hora que as contas vão vencer, a gente ainda acha que não vai ter dinheiro para pagar? Como se tudo dependesse da nossa mão. E se o dinheiro não vier, irmãos, naquele momento é porque você ainda precisa aprender alguma coisa. Porque Deus não deixa faltar ninguém, irmãos. E muitas vezes a gente faz um tanto de coisa errada porque a gente insiste em entrar na lógica que não é de Deus, é na lógica humana. A gente perde a paciência, a gente briga com a pessoa, a gente quer fazer de um jeito, de outro. Deixa Deus ser Deus na nossa vida. Se a gente entregou o nosso caminho a Ele, é Ele quem vai fazer. No momento da dificuldade, dobra o joelho e clama ao Senhor que Ele faz, Ele resolve. Ele faz, irmãos. É Ele quem faz.
É Ele que nos guia, é Ele que nos dirige. Deus nunca abandona, irmãos. O versículo 21 e 22 diz assim, que o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. E nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite, irmãos. O caminho do deserto, irmão, pastor Fernando já testemunhou aqui diversas vezes. E se não passou, irmãos, se não passou, você vai passar, porque é ali que Deus ensina. Não adianta, irmãos. É claro que Deus prepara um para cada um, porque Deus sabe a resistência de cada um. Mas Deus ensina, irmãos. O deserto é caminho da dependência. É caminho de ser provado. Não é provado no sentido de ser tentado, porque Deus não faz isso. Mas para a gente saber o quanto é fiel o Deus a quem nós servimos. É esse o sentido da prova, irmãos. E é no deserto, irmãos, que nós nos tornamos resistentes. É no deserto que a gente aprende a confiar no Senhor. E aí a gente sai mais forte. Deus escolheu o caminho que o povo deveria andar. Não o caminho que o povo queria tomar. E com a gente não é diferente, irmãos. Não pense que você está na trilha errada, não. Se está passando em dificuldade, seja qual for ela, Deus continua no controle. Os critérios de avaliação, aleluia, Jesus. Os critérios de avaliação do Senhor Jesus, irmãos, são diferentes dos nossos. Isaías 55, a partir do versículo 8, diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Os critérios de avaliação do Senhor são diferentes do nosso, irmão. Mas eles são mais seguros. E ele visa o nosso bem. Sempre. Tudo sempre coopera para o meu e para o seu bem. Sempre, irmãos. O Senhor ia adiante deles, irmãos. Numa coluna de nuvem para os guiar. Deus veio para nos guiar, irmãos. Nos guiar pelo caminho da salvação. Não foi para nos fazer ricos, milionários, termos uma conta cheia no banco. Não foi para isso que ele veio, não. O sangue não foi derramado para isso, irmãos. O sangue foi derramado para nós termos salvação. É para isso que ele veio, irmãos. Aleluias. E durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, ou seja, para fazer enxergar diante as trevas, irmãos, para conduzir o caminho, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou o povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deserto, irmãos, é lugar quente e seco durante o dia e frio durante a noite. E não foi à toa que esses elementos estavam ali diante daquele povo, irmãos. Além de guiar o povo, irmãos, a nuvem, ela também trazia a sombra no calor, irmãos. Ou seja, refrigério. É isso que o Senhor nos traz, irmãos. Refrigério. E a coluna de fogo que aquecia aquele povo durante as noites frias, também, irmãos, simboliza o poder de Deus, porque se a gente ler aqui, ele disse, porque ele ia adiante deles, e o Senhor vai adiante de mim e da sua vida sempre, guardando e nos livrando do mal. Se eu e você, irmãos, estivermos num caminho que a gente acha que está tão comprido, Senhor, não sai daqui, esse deserto parece que não acaba. Certamente é porque o Senhor sabe que se ele diminuísse o tempo, ou nos levasse para um caminho mais curto, será que a gente daria conta dos combates que viriam pela frente, irmãos? Então não se queixe, não murmure, irmãos.
não desanima, não se entristeça. Se o Senhor não nos deixou ir pelo caminho mais curto, guardando dos filisteus, é porque Ele sabe, irmãos, que tem situação que eu e você a gente não dá conta. E aí a gente pode pensar assim, mas se Deus estava com eles, mesmo diante de uma batalha, a vitória seria inevitável. Claro que sim, porque com o Senhor Jesus, a vitória é certa. Amém, irmãos? Mas a gente tem que entender, irmãos, que o Senhor fez ali não era só, não bastava ele ir lá e vencer uma guerra, não, irmãos. O que a gente tem que pensar é que o fato de conduzir aquele povo no deserto transforma. Quem caminha pelo deserto é transformado, irmãos. Tem o caráter transformado. Tem a conduta mudada. E aquele povo certamente, irmãos, conheceu o Senhor a quem ele servia. A quem eles tanto murmuraram de ter sido tirado do Egito e tantas coisas, irmãos. Para nós o Egito é o mundo, irmãos. Onde a gente era escravo do pecado. E dependia de tantas coisas para nos alegrarmos. E hoje a gente é livre, irmãos. Porque o Deus a quem nós servimos subiu lá na cruz do Calvário, irmãos. Aleluias. E deu todo o sangue dele, irmãos. Pela minha e pela sua vida. Por amor, irmãos, das nossas vidas. Foi lá e pagou o preço. E aquele caminho que parecia tão grande para aquele povo, garantiu para eles, irmãos, a paz e caminhar em segurança. Se a gente está achando que está longo demais, o Senhor permite o caminho para nos garantir paz, irmãos. Para nós estarmos guardados, que nós não venhamos a nos esquecer disso, irmãos. Que nós venhamos a aprender a confiar na direção do Senhor. Porque Ele, irmãos, Ele conhece o percurso muito mais que eu e você. Ele sabe o que vai acontecer conosco quando nós saímos por essa porta. Ele sabe o que vai acontecer conosco amanhã. Ele é sabedor de todas as coisas, irmãos. A jornada pode ser longa, o caminho pode ser árduo. A gente pode até achar muitas vezes, pela carne que cansou. Mas a vitória é certa em nome de Jesus, irmãos. Eu li uma ilustração, irmãos, na internet, que me chamou a atenção hoje. E até achei que tinha a ver com a palavra. Tinha um homem, vou falar rapidinho por causa do horário. Era uma imagem com um moço, ele não tinha as duas pernas, e do lado direito e esquerdo tinha as duas próteses. E dizia assim na postagem, que as pessoas perguntavam para ele como é que ele pode ter algum sentimento de alegria e de força sem ter as duas pernas. E aí ele respondeu, como é que as pessoas podem ser tão pessimistas, tão negativas, tendo as duas? A gente não fala de positividade nem negatividade, não é esses os termos que nós nos utilizamos. Mas pegando a mensagem do que aquele homem falou, isso me fez pensar, irmãos. A gente tem o melhor que nós poderíamos ter, a presença de Jesus. E muitas vezes, irmãos, a gente se permite ficar triste. A gente se permite achar que não vai dar certo. A gente se permite, por um instante, achar que o Senhor não está no controle. Seja na enfermidade, seja no desemprego, seja no dia mau, Ele sempre está conosco, irmãos. Não venhamos olhar para a situação, que a gente não venha olhar para o problema, mas que a gente venha olhar para o Deus a quem a gente serve. Que a gente venha, irmãos, todos os dias das nossas vidas, sermos gratos. Porque eu e você temos o maior de todos os privilégios que alguém podia ter. Nós recebemos o maior de todos os presentes, que é a presença do Senhor Jesus na nossa vida. Amém? Que o Senhor fale melhor ao coração dos irmãos e eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.